Quando estamos estudando reprovação, filhos de Belial, é importante entender que temos certos pecados, certas ações, certos comportamentos que são sintomas da reprovação, como se fosse, por exemplo, uma doença, um sintoma de uma doença. Vamos supor aqui, catapora, a pessoa está com as pintinhas vermelhas no corpo, isso é um sintoma da doença. E existe o pecado, a ação, o comportamento que leva a contrair a doença, a se tornar um reprovado. Então, enquanto aqui nós temos algo que demonstra que a pessoa tem aquela doença, a gente tem aqui algo que faz a pessoa ter aquela doença. E por que eu estou explicando isso aqui logo no início? O tema de hoje é sodomitas. Você sabe o que é um sodomita? Você sabe o que significa ser um sodomita? O que a Bíblia quer dizer em relação a isso, sobre isso? Então, acho que uma palavra moderna que a gente tem que mais se aproxima do sodomita seria homossexual. Então, não tão próximo assim, porque a Bíblia não ensina que existe um grupo de pessoas que somente vai se aproximar do próprio gênero, ou seja, somente homem com homem ou somente mulher com mulher. A Bíblia ensina mais próximo de bissexualidade, que qualquer sodomita, qualquer homossexual seria em fato bissexual. Esse é um ensinamento que a Bíblia nos traz. A palavra gay também não estaria corretamente associada, porque gay é uma palavra que existe bem antiga mesmo, desde o inglês antigo, e está mais associado a cores claras, por exemplo, uma roupa gay, um rei que usa roupas gays. Isso não quer dizer que ele é homossexual ou que ele é afeminado. É uma roupa com cores chamativas, roxo, avermelhado, cores bem diferentes, ou uma pessoa com comportamento alegre, ao ponto que a Bíblia, a King James, de 1611, ela utiliza a palavra gay para descrever uma roupa. Então, não é uma palavra que historicamente, que biblicamente é associada com sodomitas. Isso é algo que veio depois, que eles apropriaram essa palavra. De certa forma, como também apropriaram o arco-íris, que na Bíblia é algo que está presente no trono de Deus, está associado com anjos em Apocalipse, a gente vê essa associação com anjos, e também que está presente com o quê? Com o pacto que Deus fez com a terra, de que ele não mais inundaria. Então a gente tem a questão do arco-íris sendo formado. Então é outra coisa que não tem um significado nem próximo dos sodomitas, mas que posteriormente foi puxado até eles, foi roubado para eles. Então, vamos direto aqui ao assunto, sodomitas. Por que é um pecado tão terrível a homossexualidade, a sodomia? Se a gente for ir para Levítico, capítulo 20, o capítulo famoso, falando aí de capítulos que chamam muita atenção, que causam muito polêmica na Bíblia. Levítico, capítulo 20. Interessante que o capítulo 19 é um dos capítulos falando, olha, a gente não pode oprimir o estrangeiro, a gente não pode amaldiçoar o surdo, pôr uma pedra de tropeço sobre o cego. Então as pessoas gostam muito de Levítico 19, mas elas detestam Levítico 18 e Levítico 20. Eu, pessoalmente, amo todos, pois para mim a palavra de Deus é perfeita, sem nenhum erro. E tanto o 19 quanto o 18 quanto o 20 são para o nosso aprendizado e são corretos. Levítico 20, versículo 13. Vamos aqui para o versículo 13. Se um homem também se deitar com homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Então aqui a gente vê que a sodomia é um pecado digno de morte, junto com assassinato premeditado, junto com sequestro, junto com bruxarias, junto com zoofilia. São pecados que biblicamente resultam na pena de morte. E não só isso, também é algo que é uma abominação, é algo que Deus odeia, que Deus se enoja, que Deus não quer ter nenhuma relação, nenhuma proximidade. Então a gente vê essa mesma linguagem sendo utilizada em Deuteronômio capítulo 22, onde diz que se uma mulher usar uma roupa de homem ou se um homem usar uma vestimenta de uma mulher, é uma abominação para Deus. É algo que Deus abomina, é algo que Deus odeia. Eu mencionei aqui Levítico 18 também, não mencionei? Então vamos aqui a Levítico capítulo 18. Por que essa parte também não é muito popular, esse versículo bíblico? Versículo 22. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isto é uma abominação. Nem te deitarás com qualquer animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se colocará perante um animal para deitar-se com ele. Isto é confusão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque em todas estas coisas são contaminadas as nações que eu lanço
fora de diante de vós, e a terra está contaminada. Portanto, eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra em si vomitará os seus habitantes. Então a sodomia está dentre os pecados, junto também com zoofilia, e a gente pode ver aqui que tem também aborto, né? Se a gente olhar os versículos anteriores, as pessoas queimando os filhos no fogo, fazendo os filhos passar pelo fogo, sacrifício de pessoas mesmo. Então, isso é algo que Deus odeia, isso é algo que Deus abomina, que faz a terra toda se contaminar, que faz a terra vomitar os seus habitantes. Fato é, meus irmãos e irmãs, que a sodomia, a homossexualidade é um sinal, é um sintoma de reprovação. Não é o que causa reprovação, mas é algo que demonstra que a pessoa é um reprovado, é um filho de Belial. Portanto, há a possibilidade dessa pessoa ser salva? Se você acha que sim, eu recomendo você assistir todos os vídeos que eu tenho fazido aqui, todos os vídeos anteriores, qualquer um deles, eu deixo bem claro que é impossível um reprovado ser salvo. Impossível. A Bíblia utiliza essa palavra, impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. A Bíblia diz que eles estão sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Reprovados quanto à fé, o Senhor os rejeitou. Por isso que eles são chamados de reprovados. Então, a gente pode ir aqui para Romanos, capítulo 1. Ah, mas isso tudo que você mencionou, João, é Antigo Testamento. No Novo Testamento isso não se aplica mais, isso foi embora. Isso já se passou. Será? Vamos para Romanos, capítulo 1. A gente pode começar a nossa leitura aqui no versículo 22. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, ou seja, por conta dessas coisas, em decorrência disso, por causa disso, Deus também os entregou à imundície, nojeira, algo abominável, por meio das luxúrias, as vontades de seus próprios corações. Deus não está predestinando essas pessoas a fazerem isso. Deus não está obrigando as pessoas a fazerem isso. Elas estão indo atrás das luxúrias de seus próprios corações para desonrarem seus próprios corpos entre si. Quem? Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Não é qualquer pessoa que não é salva. Não é aqui qualquer filho da desobediência, filho da ira, que não acredita em Deus, que ainda não aceitou o evangelho, ou que ouviu, mas ainda não tem certeza se acredita ou não. A gente está falando de uma pessoa que odeia a Deus, de uma pessoa que abomina a Deus. Assim como Deus abomina os falsos profetas, os reprovados, os filhos de Belial, os filhos de Belial abominam a Deus. É um ódio mútuo. Vamos aqui para o versículo 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Alguém pode falar, não, mas na natureza a gente tem animais que um macho vai estar junto com o macho. Sabe por quê? Porque eles são animais. Eles não têm noção nenhuma de racionalidade, eles seguem o instinto. Sim, eles têm uma certa inteligência, e isso eu não nego. Animais podem ser bem inteligentes, eles podem ter várias maneiras de solucionar problemas, solucionar desafios. Agora, eles não têm consciência. Eles não sentem, nossa, culpa, eu não devia ter feito aquilo. Eles não têm uma noção de tempo igual a gente tem, uma noção de, nossa, minhas ações afetam as outras pessoas. Eles não têm um amor, um compreendimento de amor, uma inteligência como nós temos. Um amor de sentir culpa por fazer algo errado, com uma pessoa por ter chateado. Animais seguem os instintos, ao ponto que eles vão devorar os próprios filhos, ao ponto que eles retornam ao próprio vômito, as próprias fezes, fazem todo tipo de coisa terrível. Matam os seus próprios irmãos e irmãs por alimento, por briga, por raiva, porque eles não têm autocontrole. Então, quando uma pessoa age da maneira de um sodomita, ela está agindo como um animal. Não é à toa que a Bíblia o compara a um cão, compara ele com um suíno, com víboras. Reprovados são constantemente comparados com animais. Isso é algo chave na identificação deles pela Bíblia. Então a gente pode continuar aqui a leitura, versículo 27, e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, a gente está falando aqui do uso natural do ser humano, o que o ser humano naturalmente deve fazer, porque a gente não é como os outros animais. A gente não é um animal, a gente é um ser criado à imagem de Deus. A imagem de Deus, a gente não é um animal que evoluiu, a gente é um ser vivo, sim, mas a gente foi criado à imagem de Deus. A gente tem consciência, a gente tem moralidade, coisas que animais não têm e nunca vão ter.
mudaram o uso natural da mulher, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Vejam que, primeiro, eles mudaram a glória de Deus, de algo incorruptível para algo corruptível. Essas são pessoas que mantêm a verdade em justiça. Essas são pessoas que, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Essas são pessoas que adoram mais a criação do que o Criador. Não são pessoas qualquer que são inocentes, que não têm consciência de quem Deus é, ou do que o Evangelho ensina, do que a Bíblia ensina. São pessoas que têm malícia, são pessoas ímpias, são pessoas vis, que têm consciência do que fazem, que têm consciência do que estão fazendo errado, que estão desagradando a Deus. Essas são pessoas que primeiro odiaram a Deus, primeiro se tornaram reprovados e depois agiram como sodomitas. Se inflamaram em suas luxúrias, homens com homens, mulheres com mulheres. Então, a gente não pode passar o carro na frente dos bois. Primeiro veio a reprovação, depois veio a sodomia. Não foi porque eles são reprovados porque eles são sodomitas. Ou como se, por exemplo, Jesus não pagou pelo pecado deles. Jesus pagou pelo pecado de todos. A gente vê que uma característica dos reprovados é negar o Senhor que os comprou. Jesus pagou pelo pecado de cada pessoa dessa terra. Mas os reprovados odeiam a Deus. Os reprovados negam a Deus constantemente. Então, a gente pode continuar aqui no versículo 28. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Aborrecedor é um sinônimo de odiador. Odiadores de Deus. Os reprovados odeiam a Deus. Não são pessoas qualquer, não é? Ah, tá. Pessoas cometem assassinato, sim. Pessoas têm inveja, cometem fornicação. Não quer dizer que é um reprovado? Não. Os reprovados estão cheios disso. Eles não conseguem cessar o pecado. Estão cheios de toda injustiça. São 2 vezes mortos. São reprovados quanto à fé. Não são como pessoas não salvas. Não são como pessoas salvas. Eles são o oposto de um filho de Deus. Eles são filho de Satanás. Então, só para concluir aqui, a gente continua lendo o capítulo Perversos Orgulhosos. Orgulho gay, dia do orgulho gay. Nossa, o mês do orgulho gay. Fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural. Selaram a sua consciência com ferro quente e se tornaram como animais. Por isso que a Bíblia os compara como animais, porque eles acabaram com a consciência deles, eles acabaram com a moralidade deles. A diferença deles para um animal é quase nenhuma. É basicamente só o formato. Implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, que coisas? Sodomia. Novo Testamento, os que cometem tais coisas são dignos de morte. Pena de morte é algo que o Novo Testamento também ensina. Não foi embora. Quando houve a mudança do antigo para o novo, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Então, não somente eles fazem essas coisas que são dignas de morte, mas eles têm prazer em fazer isso. Eles têm prazer nas pessoas que fazem essas coisas. Então, tem mais alguns versículos que eu gostaria de ler sobre esse assunto, porque a Bíblia fala também com profundidade disso. E vamos nos lembrar sempre que sodomia é um pecado indicativo, é um sintoma da doença, não é algo que causa a doença. A gente vai explorar com mais profundidade isso em vídeos futuros. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.